Êxodo capítulo 1, versículo 15 em diante, como criar filhos em tempos desafiadores. A palavra do Senhor diz: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Siftá e outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam ao faraó: é que as mulheres hebreias, elas não são como egípcias, elas são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras e o povo aumentou, se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, lhes constituiu família. Então o faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho, e vendo que o menino era bonito, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as moças já tinham vindo com ela, passeavam pela margem. E quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou, e quando ele já era grande, levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, e esta lhe deu o nome de Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito importante, não apenas para as mães, mas para todos nós, porque todos nós temos mãe ou já tivemos. As mães fazem parte do nosso dia a dia. É claro que sempre as mães vão dizer: dia das mães é todo dia. É verdade, todo dia. Mas nada impede a gente separar um dia para relembrar também, né, sobre as mães. Por exemplo, o sacrifício da cruz, ele está presente no nosso coração todos os dias, mas nós nos separamos um dia por mês para relembrar. Então, ter um dia ali específico para relembrar não é ruim, pelo contrário, é algo bom, por mais que o Dia das Mães sejam todos os dias. Aliás, vocês sabem como é que surgiu o Dia das Mães? A história é muito bonita. Uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora, ela, por volta de 1905, 1908, né, nessa faixa aí, ela perdeu a sua mãezinha, ela amava muito, e no dia do funeral ela deu cravos para todas as pessoas que estavam ali no funeral, porque era a flor que a mãe gostava. Isso foi nos Estados Unidos. Então, aquilo ali meio que cresceu, aquele gesto. No ano seguinte, as pessoas fizeram a mesma coisa, e anos depois, um presidente dos Estados Unidos decretou que os Dias das Mães seriam no segundo mês de maio, e isso se alastrou para vários outros países, e aqui estamos nós, em Belém do Pará, comemorando também esse dia tão especial de Dia das Mães. Vocês, queridas mamães, são instrumentos de Deus para gerar vida, e não tem nada mais importante do que vida. Agora, ser mãe sempre foi muito desafiador, nunca foi fácil ser mãe. Ou temos alguma mãe aqui que pode dizer assim: ih, moleza, facinho, tirei de letra. Alguma mãe? A gente sabe que ser mãe é desafiador, não é fácil. Por exemplo, me veio aqui algumas ideias. Ver filhos indo para a guerra. Nós, aqui no Brasil, na nossa geração, não experimentou guerra de enviar pessoas para fora, mas imagina agora as mães ucranianas, vendo seus filhos indo guerrear, não sabendo se eles irão voltar. Pense nas mães que têm filhos presos, por exemplo. Aliás, vê se você já tinha parado para pensar nisso. Você, quando a gente vê algum documentário, algum filme, ou você que já foi em algum presídio, você costuma ver pais visitando os filhos? Quem é que está lá visitando os filhos? É a mãe. É interessante isso, né? Mãe, imagine o sofrimento da mãe de ver filhos presos. Imagine também até o sofrimento da mãe de ver o filho casando, constituindo família e indo morar em outro lugar. Era para a mãe se alegrar, e ela se alegra um pouquinho, né? Mas ela também dói no coração de ver, né, o filho ou a filha indo embora. Então, a vida da mãe é ali, como é que fala?
Meu nome é aquele parque, né? Uma montanha russa, tô ficando velho, né, gente? De emoções o tempo todo, né? Ora se alegra, ora entristece, ora, enfim. Ser mãe não é nada fácil. Pois é, é padecer no paraíso, né? Eu cheguei a uma conclusão, não sei se vocês mães vão concordar ou não, mas nas minhas reflexões, eu cheguei à conclusão que nunca houve um tempo 100% favorável para ser mãe. Quando eu digo tempo, eu digo um período de tempo, uma geração, porque em cada geração há as suas dificuldades peculiares daquela geração em ser mãe. Fiquei lembrando, por exemplo, de uma ou duas gerações atrás. Olha que coisa interessante, irmãos. Como é que mudou? O meu pai, que está aqui comigo, ele tem quantos irmãos, pai? 6? Ou contigo são 6? 8. Pronto. O meu pai, ele veio de uma família que tinha 8 irmãos. Numa geração anterior à do meu pai, tinha-se muito mais filhos ainda. Alguém aqui tem algum tio, ou algum mãe ou avô que tem 10 filhos? Deixa eu ver. Olha! Quantos de nós com 10 filhos? Isso há 1, 2 gerações atrás. Você conhece um ser humano sequer que nesta geração tenha 10 filhos? Só a pastora Adriana que conhece, né? Mas desta geração, com a nossa idade mais ou menos? Não, né? É da geração passada que está, né? A nossa geração mudou radicalmente, né? Você vê, em 20, 30 anos, como é que isso mudou totalmente? E eu fiquei pensando um pouco, refletindo sobre isso, e eu pensei, geralmente, nas gerações passadas, eram sociedades rurais, em sua grande maioria. Hoje, você, num apartamento, colocar 12 pessoas, não tem como. Mas naquela época, uma grande parte da população era rural, então você soltava os meninos 6 horas da manhã, vai menino, vai, vão viver o dia de vocês, vai, um ajuda o outro, um cuida do outro, no final do dia volta e me dá o relatório. Na sociedade rural, tenho para mim que tinha-se alimento, talvez não com uma tanta fartura para muitas pessoas, mas pelo menos se a pessoa plantasse, ela ia ter o que comer. Entretanto, não se tinha estudo para todo mundo. Os anos se passaram, a grande maioria da população agora é uma população urbana. Com população urbana, talvez, para uma parte das pessoas, não falte ali o alimento, pelo menos básico, mas falta a segurança. Talvez não falte o estudo, mas falta a segurança e falte tantas outras coisas. Ou seja, nunca houve um tempo 100% favorável para ser mãe ou pai. Sempre houve dificuldades, seja ela quais forem, diferentes ou não, mas sempre houve. Mas eu tenho para mim, irmãos, que a época de Joquebede, essa que a gente leu aqui, foi talvez uma época das mais desafiadoras. Porque por mais que tenhamos dificuldades em nossa geração, e eu vou citar algumas daqui a pouco, eu creio que nenhum de nós teve que matar o filho ao nascer. Joquebede tinha que fazer isso, mas não fez. Então, na época de Joquebede, a situação estava muito mais grave que a comum. Se era um filho homem, sentença de morte assinada. Se era uma filha mulher, não pense que era melhor não. Por que vocês acham que eles não queriam que matassem as mulheres? O que fariam com aquelas meninas? O que vocês acham? Seriam escravas, abusadas, seriam violentadas. Então, não era pensamentos de paz para as mulheres. Não. Eram para se usar, machucar, usufruir daquelas mulheres. Então, período difícil para o povo de Israel. Mas Deus deu uma coragem sobrenatural, uma sabedoria e uma estratégia para Joquebede, para que ela fizesse o que fosse necessário para protegê-lo. E eu creio que essas estratégias que Joquebede usou, mãe de Moisés, podem ser aplicadas e usadas também em nossos dias, para protegermos os nossos filhos e nos tempos desafiadores que nós vivemos. Hoje nós não temos que matar os filhos por uma ordem de um faraó, mas eu já adianto, irmãos, que Satanás constantemente quer destruir os nossos filhos. E se nós não vigiarmos, os nossos filhos serão destruídos, mas isso não vai acontecer conosco em nome de Jesus. Vamos deixar a Bíblia nos mostrar o que nós podemos aprender para criar filhos em tempos desafiadores. Vendo aqui no capítulo 1 novamente, no versículo 16, olha aqui no 1,16, a palavra diz assim: quando vocês servirem de parteira, verifiquem se é um menino ou menina, e se for menino, matem, se for menina, deixem viver. Existia uma sentença de morte
sobre as crianças hebreias. E eu fiquei pensando se ia escrever isso aqui no meu esboço ou não, mas resolvi escrever, porque essa é uma realidade, por mais que seja dura. Existe também uma sentença de morte sobre os nossos filhos. Ai, pastor, que esquisito. Isso não é realidade, irmão. Existe uma sentença de morte sobre os nossos filhos, não nós que colocamos. O inimigo das nossas almas, Satanás, colocou uma sentença de morte e destruição sobre os nossos filhos. Mas ele nunca vai conseguir destruir os nossos filhos. Jamais, porque os nossos filhos são consagrados ao Senhor, como nós fizemos hoje com o Nicolas. E aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Satanás se levanta para tentar destruir os nossos filhos. Satanás se levanta para tentar destruir a nossa família. Mas ele não consegue, porque nós somos blindados pelo sangue de Jesus. Quantos creem nisso? Cabe a nós nos mantermos no centro da vontade de Deus, obviamente. Mas nós estamos blindados pelo sangue de Jesus. Aqui no versículo 17, relembrando um pouquinho que a gente leu, as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, elas deixaram os meninos viver. Versículo 20. Deus foi bom para as parteiras, o povo aumentou, se tornou forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe constituiu família. Olha que interessante, né? Talvez aquelas parteiras, a gente não tem muitas notícias aqui sobre essas duas mulheres, mulheres de Deus, Siftá ou Puá. O que vocês acham desse nome aí, pessoal que está, né, pensando em botar nome, Siftá, pode trocar, né, Helena, né, para Siftá Puá, né? Nomes interessantes, né? Deus usou essas mulheres para contrariar aquela sentença de morte e proteger a vida das crianças. Duas parteiras salvaram uma geração inteira de meninos que poderiam ter sido mortos. Vocês imaginam, gente, a gente às vezes lê essa parte rápido, né? E a gente não tem noção do que aquelas mulheres tiveram coragem de fazer. Irmãos, naquela época, a sociedade mais machista do que nós temos hoje até, uma mulher fazia alguma coisa que contrariava o rei, ele simplesmente ia lá, matava e não pegava nada para ninguém. Jogava até no rio, rápido assim. E aquelas mulheres sabiam que era assim, e elas tiveram a coragem de desafiar as ordens do faraó. Faraó não era um governante qualquer, ele era considerado pelos egípcios um deus. O irmão Messias esses dias me explicou, né, me deu os fundamentos do porquê disso, né? Porque aquele homem no início, né, ele mostrava, né, irmão Messias, né, que plantem nesse tempo aqui, que vai dar certo tal, e conforme ia acontecendo aquelas previsões, as pessoas foram endeusando, até que chegou um momento em que a descendência dos faraós eram divindades. Então aquelas mulheres tiveram a coragem, a ousadia de desafiar aquele que se declarava Deus, porque elas temeram ao Deus Criador de todas as coisas, Yahvé. E porque elas temeram, elas protegeram aquelas crianças. E eu fiquei refletindo sobre isso, irmãos, e aplicando para nós. Eu creio que nós devemos hoje, na nossa geração, ser como aquelas parteiras. Ter a coragem de desafiar os desígnios de Satanás para protegermos a nossa geração, para protegermos os nossos filhos das constantes tentativas do inimigo das nossas almas de destruir as nossas crianças, de destruir os nossos jovens, de destruir os nossos adolescentes. Eu creio que nós temos que ser como essas parteiras, no sentido de bloquearmos a sentença de morte que o inimigo das nossas almas colocou sobre os nossos filhos. Ele não vai conseguir, eles são consagrados ao Senhor, mas nós precisamos também fazer a nossa parte e ser como essas parteiras que não deixam essa sentença de morte chegar nos nossos filhos. Pastor, seja mais simples, tá? Vamos tirar do filosófico, vamos trazer para a prática. Você pode pensar assim, não existe nenhuma sentença de morte pelo meu filho, ele pode andar livremente, ele vai sozinho para a escola, não tem ninguém querendo matar meu filho. Talvez literalmente não, mas espiritualmente, todos os dias, certamente, Satanás está trabalhando para destruir os nossos filhos. Eu posso dar alguns exemplos. Quando nossos filhos entram no YouTube, tem influencers ali, que são instrumentos de Satanás, para destruir a mente e o coração dos nossos filhos. Estou falando a verdade ou não, irmãos? Tem pessoas como nós, filhos de Deus, que estamos buscando cada vez mais ser relevantes para o bem, para falar coisas de Deus, para influenciarmos para o bem. Satanás tem os seus filhos, que ele envia para influenciar para o mal. Ou vocês acham que não existe isso? Nós vemos influencers com milhões de seguidores,
e que se nós não vigiarmos, daqui a pouco os nossos filhos, independente da idade que sejam, serão um desses seguidores. Há um tempo atrás teve uma polêmica, vocês devem ter visto, acredito eu, de um jovem inconsequente, não sei até que ponto ele fez isso, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas ele usou um aplicativo para se fantasiar de Elsa, vocês viram? E ele falou ali algumas coisas sobre matar, sobre fazer sacrifício para Satanás e tal, e aquilo deu uma repercussão. Quem viu esse vídeo? Vocês lembram, né? E aquilo deu uma repercussão muito grande e tal, e depois ele tentou se explicar, dizendo que era uma brincadeira para adultos, que aquele vídeo não era para crianças, enfim, não conhecemos o coração daquele jovem. O fato é que aquele vídeo realmente pode ter sido um instrumento para influenciar crianças a se mutilarem, que é o que nós vemos com muita frequência acontecer, a fazerem coisas erradas. Num clique de celular, numa passada de controle de televisão, os nossos filhos podem ser influenciados para se matarem, para matarem outros, para fazer o que é mal. Além dos influencers, as séries, os filmes, as músicas, as amizades, drogas, filosofias contrárias à palavra de Deus, bullying, perseguição religiosa, ataque à fé, e eu poderia citar mais um monte de outras coisas que demonstram que o inimigo das nossas almas está focado em destruir a nossa geração, destruir os nossos filhos e os nossos jovens. Irmãos, essa é uma realidade. Se você não parou para enxergar isso, com todo respeito e carinho, você vive no mundo de Alice, lá no mundo de Alice do País das Maravilhas. Porque o mundo real é assim. De segunda a segunda, Satanás tentando destruir os nossos filhos, destruir o nosso casamento, destruir a nossa casa, destruir a nossa família, destruir a igreja, destruir os valores. E se nós não nos posicionarmos como estas parteiras, para não obedecer o que o mundo manda fazer, mas formos tementes a Deus, se não fizermos isso, Satanás, infelizmente, vai destruir a vida de muitas outras pessoas. A gente nunca viu tão cedo uma erotização das crianças. Ana Clara está aí? Deixa eu ver se eu posso falar dela. Eu só falo dela quando ela não está aqui. Então, passando contem para ela. Ana Clara fez 12 anos, algum tempo atrás, dias atrás. Quando ela tinha 9 anos, eu já contei isso aqui uma vez, mas acho que nem todo mundo ouviu. Quando ela tinha 9 anos de idade, ela chegou em casa, ela fazia o curso de inglês, não vou falar o nome, só se perguntarem muito, né? E ela chegou em casa e falou, mas tadinho, curso de inglês não tem nada a ver com isso, né? Ela chegou em casa e disse, pai, o que é bissexual? Eu quase caí para trás. Falei, o que é, menina? Ela, não, porque teve uma menina lá do inglês que perguntou se eu sou bissexual. O que é isso, bissexual? Eu falei, meu Deus do céu. As crianças da idade dela, na sala dela, também têm 9 anos de idade, 10 no máximo. Estavam conversando sobre isso. E de repente, em algum outro, eu expliquei para ela, e de repente, num outro momento, crianças de 9 anos entraram em assunto de política. É interessante isso. Tenho para mim que as crianças de 9 anos, talvez tenhamos algumas politizadas, tal, mas tenho para mim que outras apenas repetem o que ouvem em casa, ou o que vem na internet, enfim. E chegaram para minha filha e perguntaram, você votaria em quem? E aí minha filha falou o nome do candidato, que ela talvez, né, ou me ouça falar, ou ouça os outros falando, e de repente ela começou a ser xingada naquela escola. E xingaram minha filha de um monte de nome que ela nunca entendeu, e ela chegou em casa só perguntando, pai, o que é fascista? Porque falaram que eu sou fascista, né? O que é ser fascista? É bom ou ruim, né? Falei, meu Deus do céu, cara. Crianças com 9 anos de idade, totalmente já erotizadas. Esses dias eu estava conversando com uma criança de 11, e essa criança de 11 disse que em determinado momento ali, um professor colocou as crianças para conversarem, e aí só saiu besteira nas conversas, né? E uma das conversas, um dos meninos perguntou, você é hétero? Aí as crianças de 11 anos perguntaram, eu sou. A outra, o que é hétero e tal? E chegou numa que disse, não, eu sou bi. Crianças com 11 anos de idade. A erotização alcançou essa geração. Namoros precoces, ideologia de gênero, não dá para fecharmos os olhos para isso. Isso está dentro das nossas escolas, se não vigiarmos, dentro das igrejas, dentro das nossas casas. Temos que nos posicionar. Cada um vai tomar uma decisão em sua casa, em sua família. Particularmente eu e minha esposa ensinamos para a nossa filha o que é e dizemos, filha, você tem que respeitar todas as pessoas. Cada pessoa tem o direito de fazer da sua vida o que ela quiser, assim como você tem direito também de ter a sua fé.
assim como você tem direito de se posicionar, assim como você tem direito de expressar o seu pensamento, por mais que seja diferente da maioria, não importa. É a sua fé, o seu pensamento precisa ser respeitado. Então, respeite todas as pessoas, mas você não precisa concordar com todas as pessoas. E aquela frase célebre de toda mãe, de toda avó, qual é? Você não é todo mundo. Então, tenha a coragem de se posicionar. Nós precisamos, irmãos, como aquelas parteiras, novamente, ter a coragem de também, nós, pais, nos posicionarmos e ensinarmos o certo, à luz das Escrituras, custe o que custar, porque eu creio que Deus nos fortalecerá para fazermos isso. Amém? Um amém meio medroso esse, amém, irmãos? Amém. Oh, glória! Versículo 22, capítulo 1 ainda. Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os hebreus meninos que nascerem. Observe que a estratégia de Satanás é muito semelhante à estratégia de Faraó. Satanás tenta destruir, não consegue porque ele se levanta para cair. Em vez de ele aprender, não, ele continua tentando. Só que ele vai tentando por outros meios. E muitas vezes, meios muito mais terríveis. Por exemplo, os primeiros cristãos foram perseguidos ali a nível de ideias, né? Foram combatidos com filosofia, não deu certo, foram começados a ser presos, não deu certo, foram começados a ser queimados, foram começados a ser jogados nos circos ali, nas arenas, para serem comidos por leão. Essa é a estratégia de Satanás. Não deu certo porque o evangelho não parava de crescer, aí ele fez o quê? Vou me infiltrar no meio dos cristãos e começou a propagar um cristianismo deturpado. Ou seja, esse é o modus operandi de Satanás. Ele não desiste. Ele vai de uma forma, não consegue, ele vai pela beirada, vai pelo outro. Faraó aqui fez a mesma coisa. A ordem foi para as parteiras, matem os meninos. As parteiras temeram a Deus, não fizeram. Ele fez agora algo muito mais agressivo. Ele não foi nas parteiras agora, ele foi e deu uma ordem como Faraó para todo o povo egípcio. Todo o povo egípcio, eis a ordem, se virem um bebê menino, joguem no rio Nilo. E quem teria a coragem de ir contra uma ordem do Faraó? Como a gente aprende nas Forças Armadas, né? Não há limites para a maldade. Faraó sabia exatamente o que era isso. Já que as parteiras não obedeceram, ludibriaram ele, então ele deu uma ordem agora que ninguém poderia ludibriá-lo. Viu o menino, se você não jogar no rio, você está desobedecendo a ordem de Faraó. Foi uma estratégia brilhante para o mal, porque agora não teria como alguém não cumprir. E trazendo isso para a nossa geração, irmãos, Satanás, o inimigo das nossas almas, diabo, o acusador, ele usa a mesma forma. Ele tenta destruir os nossos filhos, nossa geração, nossa família de uma forma. Se ele não consegue, ele vai usar outras formas também. Vê se você já tinha parado para pensar nisso. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo chama de o Deus desse século. Não significa que ele é o príncipe deste mundo porque ele é o todo-poderoso. Ele é uma criatura apenas. Com um sopro de sua boca, diz a palavra de Deus, Jesus derrotará o anticristo. Então Satanás, neste momento, só é o príncipe deste mundo, o Deus desse século, porque Deus permite que por um breve tempo Satanás o seja. Mas com um estalar de dedos, se assim Deus quiser, tudo que Satanás construiu se desmorona, porque somente Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas Satanás, por ser o príncipe deste mundo, ele quem faz o ambiente em que nós vivemos. Por isso, irmãos, que Jesus, de maneira muito clara, já disse que nesse mundo nós teríamos tribulações e aflições. Nós somos estrangeiros, peregrinos nesse mundo. Não pertencemos a este mundo, somos forasteiros. Não somos filhos de Satanás, não somos filhos desse mundo. Somos filhos de Deus e a nossa morada é a pátria celestial. Por isso nosso coração anseia pela eternidade com Deus. Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos como forasteiros. E Satanás, o príncipe deste mundo, ele quem faz as ordens. Não é à toa que a mídia está nas mãos de Satanás. Eu ainda não trouxe para nós, mas prometo trazer em breve, um estudo sobre as 7 áreas de influência, que essas 7 áreas, alguém já estudou sobre isso? Os 7 montes, as 7 áreas de influência, vamos trazer em breve um estudo sobre isso. São as áreas que dominam governos e mundos, países, área de artes, entretenimento,
segurança pública, saúde, educação, enfim. A gente vai trazer um estudo sobre isso. E se nós pararmos no estudo, vocês vão ver que todas essas áreas, na grande maioria dos países, são dominados por pessoas que são filhos de Satanás. A mídia, por exemplo, ela pode ser usada por bem? Pode, mas em sua maioria ela é usada para o mal, para propagar os valores do inferno. Irmãos, há poucos anos atrás, vocês vão lembrar, uma novela que fez muito sucesso, num canal muito famoso, propagou o primeiro beijo gay. Vocês lembram disso? E aquilo foi uma confusão no sentido de só se falava nisso. Pouquinhos anos depois, se você ligar a televisão, não precisa ser muito tarde não, você vê essa mesma emissora de televisão, instrumento de Satanás, na grande maioria das vezes, propagando coisas muito mais fortes do que isso. E daqui a alguns anos, isso vai estar cada vez pior. O mundo jaz no maligno. Se você tem esperança que vai ficar tudo bonitinho, a gente está caminhando para as coisas ficarem bem, então leia mais a Bíblia. Porque a Bíblia diz que não é assim que vai acontecer, não. Nós precisamos estar preparados. Porque a palavra do Senhor diz que o arrebatamento, a volta do Senhor, será como nos dias de Noé. Noé disse para eles, para os seus contemporâneos, entrem na arca. E os seus contemporâneos zombaram de Noé, porque não viam chuva, não viam mar perto e zombaram. E de repente, a Bíblia é cheia de repente, o dilúvio vem e se salvam apenas Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como aqueles dias, em que as pessoas estarão vivendo, dando-se em casamento, se alegrando, curtindo, e de repente, onde estão os filhos de Deus? Foram levados pelo Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Não tem motivo de você querer, Senhor, vem, mas espera primeiro eu me casar, espera primeiro eu construir minha casa, espera eu me formar. Irmão, nada disso tem mais valor do que estarmos na eternidade com o Senhor. Então, clame pela volta do Senhor, porque nada tem mais importância do que isso. Enfim, nesse tempo desafiador que nós vivemos e hostil, Joquebede também na sua geração, também viveu esse tempo hostil e desafiador. Como eu disse no início, tenho para mim que nunca houve um tempo tranquilo para que as mães vivessem, e aquela época de Joquebede foi muito difícil, mas ela teve um plano especial para o tempo desafiador que ela vivia. Capítulo 2 agora, Êxodo 2, versículo 3. Olha essa primeira parte do versículo 3. A Bíblia diz assim: não podendo Joquebede esconder o seu filho por muito tempo. Até aí. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que Joquebede já conseguiu fazer algo, um milagre. Ela conseguiu guardar Moisés por 3 meses. Isso já é um milagre. Já é um milagre porque choro de criança, todo mundo ouve. E você imagina ela por 3 meses, não sabemos como ela conseguiu isso, mas esconder aquele menino, não sei, alguma provisão de Deus ali, sobrenatural, ela conseguiu esconder aquele menino por 3 meses. Mas talvez depois do 3º mês o choro já estava ficando mais forte, ela não conseguiu mais esconder o seu filho. E eu fiquei pensando e trazendo para a gente, aplicando para nós, vai chegar uma hora que nós também não conseguiremos mais, para aqueles que têm filhos ainda crianças, pequenos, adolescentes, ou jovens nos primeiros anos, vai chegar uma hora em que nós também não conseguiremos mais proteger os nossos filhos e mantê-los debaixo das nossas asas. Estava conversando com a Josi esses dias, e ela falou assim para mim, né? Claudinho, quando é que a Ana Clara cresceu? Ela falou assim no sentido de que foi de repente. Eu estava vendo uns vídeos da Ana Clara esses dias, né? Ela ali baixinha, gordinha, tal, brincando, tal. De repente eu olho para minha filha hoje e falo, meu Deus, quando é que foi essa transformação de menina agora já para mocinha? Eu não vi isso acontecer. Foi pá! De repente é como se tivesse dormido num dia no outro. E essa é a sensação que eu tenho. E quem tem aqui filhos mais velhos, ou que já saíram de casa, ou que já casaram, enfim, talvez tenha alguma sensação parecida com essa. Como é que aconteceu? Como é que foi? Vai chegar uma hora em que, como Joquebede, nós também não conseguiremos mais esconder, guardar debaixo das nossas asas. Em outras palavras, Joquebede não tinha mais como impedir de Moisés ser lançado no rio. A mesma coisa eu fico pensando. Quando eu fiz 17 anos, meu pai me levou lá no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro para me entregar para a Marinha do Brasil. E falou, vai meu filho, vaza. Eu vazei, fui embora. 17 anos e nunca mais voltei para o Rio de Janeiro, né?
E eu fiquei pensando, né? A vida é assim. Agora, o que me sustentou? Todo o tempo que pude estar debaixo das asas dos meus pais, aprendendo, sendo ensinado. Quando eu fui lançado no rio, eu já tinha estrutura para não morrer espiritualmente. A Joquebede, da mesma forma, naquele tempo que ela pôde protegê-lo, ela protegeu. Quando não deu mais, ela teve que jogá-lo no rio. Os nossos filhos, irmãos, serão jogados no rio da vida. Não dá para protegê-los, eles vão para o mundo, não tem o que fazer. Mas olha que interessante, tem um versículo que eu gosto muito, João 17,15, coloca para a gente. João 17,15 diz assim, Jesus falando, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa foi a oração que Jesus fez a respeito dos seus discípulos para Deus. Pai, não peço que tire os discípulos do mundo, porque não dá para fazer isso. Deixa eles no mundo, mas livra eles do mal. Tem outro versículo que eu amo muito também, Mateus 10,16. Consegue projetar aí para a gente? Mateus 16, Jesus está falando para os seus discípulos novamente. Eis que vos envio como ovelhas, aonde? No meio dos lobos. Sejam prudentes como a serpente, simples como as pombas. Os nossos filhos são ovelhas. Os nossos filhos que crescem na casa do Senhor, não têm no coração deles, pela graça de Deus, a maldade das crianças e dos adolescentes que não têm pais, que não conhecem o Senhor. Às vezes, minha filha conta coisas que acontecem na escola que eu quase caio para trás. Esses dias, minha filha me contou que os filhos da idade da sala dela, os meninos lá, estavam falando sobre canais pornográficos. E ela, minha filha, falou o nome do canal. Eu falei, meu Deus do céu, você ouviu isso? Na minha cabeça, ela nunca ia ouvir falar daquilo. Ela com 12 anos, pai, eu ouvi que os meninos lá na escola falaram não sei o que, de xxx, não sei o que. Eu falei, como assim? Os meninos lá na sala estão falando desse negócio. Eu falei, meu Deus do céu. Meninos de 11 anos. E eu falei, cara, já não tem mais limite, né? Não tem limite para a maldade, não tem limite. Os nossos filhos são como ovelhas, que são lançadas no rio da vida, são lançados nos meios do lobo. Não dá para a gente prender, eles vão ser lançados nos rios. Só que eles precisam ser lançados no rio, protegidos pela palavra de Deus, protegidos pelas sagradas escrituras, não na mente, mas no coração deles. Olha que interessante, fazendo uma alusão com o que Joquebede fez. Olha que interessante, Joquebede fez o que Faraó mandou, porque ela não tinha como não fazer. É para jogar o meu filho no rio? Tá bom, eu vou jogar. Mas eu vou jogar do meu jeito. Eu não vou jogar a criança no rio, como a maioria deve ter feito. Eu vou jogá-lo protegido. Ela fez um cesto, botou betume, fez ali um cesto bem, né, bonitão. Inclusive, quando eu era criança, me botaram num cesto desse. Tem até foto lá, né? Cesto de Moisés, né? Achei mal barato. Botou lá no cesto, direitinho, botou a tampa e não jogou no meião do rio. Jogou na beirinha do rio e entre os juncos. Ou seja, mais protegido impossível. Já que eu tenho que jogar Moisés no rio, não era Moisés ainda, já que eu tenho que jogar esse bebê no rio, eu vou jogar. Mas eu vou jogar do meu jeito. Protegido por um cesto, no meio dos juncos, na beira do rio, e com a minha filha olhando para ver o que vai acontecer. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, que estratégia genial essa. Já que é para jogar no rio, não tenho o que fazer, eu vou protegê-lo, o máximo que eu puder. E eu trazendo isso e aplicando para a nossa gente, para a nossa geração, essa proteção, irmãos, fazendo uma alusão ao cesto. É claro que nós não vamos colocar os nossos filhos literalmente no cesto, mas a proteção que nós demos, o ensinamento da palavra de Deus, o discipulado que nós fazemos com os nossos filhos, é como este cesto da Joquebede, que protege as crianças de serem lançadas no rio e se afundar. Quantas crianças nós estamos vendo aí sendo lançadas no rio da vida e se afogando e se perdendo com 8, 9, 10 anos de idade? Minha esposa é psicóloga, ela não me conta, diante de Deus não me conta nenhum caso, eu não sei de nada que acontece no consultório, ela e os pacientes dela, é claro. Mas nós sabemos que em todos os consultórios de psicólogos, quantos adolescentes estão chegando lá porque estão se mutilando? Quantos adolescentes e jovens e crianças estão chegando nos consultórios por aí, de psiquiatra ou de psicólogo, os muitos, porque não sabem se são menino ou menina. Quantos estão chegando porque querem... Vocês viram o caso do menino, eu não sei qual a idade dele, meu pai que falou,
do menino que matou o pai e a mãe, por quê, pai? Porque de castigo por causa de celular. Vocês viram isso, esse caso? Qual era a idade desse menino? O pai sobreviveu, mas atirou no pai e na mãe. E no irmão. É algo que dá para se entender. A gente não consegue nem entender um negócio desse. Porque estava de castigo. Ouviu um não, foi colocado de castigo. Então, já que eu não posso sair do castigo, eles vão me tirar, eu mato quem me colocou de castigo. Nossos filhos estão nesse meio, nesse rio da vida. Só que eles vão, irmãos, protegidos pelo sangue de Jesus. Vão protegidos pela palavra de Deus. Vão protegidos pelo que eles aprendem na casa do Senhor. Vão protegidos pelo discipulado que nós fazemos com Ele em casa. Vão protegidos pela vida de santidade que nós temos e influenciamos os nossos filhos. É com essa proteção, como aquele cesto da Joquebede, que os nossos filhos vão ser lançados no rio da vida. E aí, o rio não vai poder afundar, porque eles estão protegidos. Olha uma coisa outra interessante, aqui no versículo 4, eu gosto muito disso também. A irmã do menino, Miriam, a Bíblia depois fala o nome dela, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. E eu fiquei pensando sobre esse de longe, porque não dava para Miriam entrar no rio e ir conduzindo a cestinha com o bebê. Não tinha como. O bebê já foi lançado no rio. Mas eu não vou deixar ele no rio sozinho. Eu vou ficar de longe supervisionando para onde esse cesto está indo, o que vai acontecer. Joquebede, tenho para mim, não foi ela que foi supervisionando, porque aí talvez ia chamar muita atenção, iam ver uma mãe, talvez ela nem ia conseguir se controlar em ver ali o filho no rio, então a estratégia dela foi, eu não consigo estar lá, Miriam, vai você, de uma criança talvez ninguém desconfie, vá lá, fique na beira do rio, entre os juncos, veja, supervisione o seu irmão, ele está protegido pelo cesto, mas ele tem que ser supervisionado, fique observando o seu irmão. E eu tenho para mim, irmãos, que de igual forma, nós temos que supervisionar os nossos filhos de perto. Nós temos que ver tudo que eles fazem. Cada pai vai tomar uma decisão, né? Isso é uma coisa de cada família. Na minha família, eu e minha esposa decidimos, por exemplo, não dar um celular ainda para minha filha. Ela tem 12 anos e ela diz que ela é a única criança na sala, quer dizer, não é mais criança, né? Pré-adolescente, né? É a única pré-adolescente na sala dela que não tem celular e que sofre bullying por causa disso, porque não tem celular e que o mundo vai acabar. Eu falo, tá, deixa o mundo acabar, você não vai ter celular agora. Simples assim. Às vezes o negócio tem que ser meio né, mais assim. Porque eu quero supervisionar de perto. A gente tem que ver o que está acontecendo. Ah, deixa o filho fazer o que quer e se tranca no quarto. Lá em casa não existe quarto de filha trancada. Mas nem se com 30 anos estiver em casa ainda vai trancar, né? Porque a gente tem que supervisionar, tem que estar por perto. Miriam estava lá olhando, o irmão estava no rio da vida. Ela está olhando, está supervisionando. E sabe qual o que é interessante? Não é uma supervisão de controle, é uma supervisão de presença, é uma supervisão de apoio. Por mais que o filho enxergue como controle, na nossa coração, na nossa mente é estar perto, apoio, segurança, estar ali, presença. E caminhando para o fim dessa mensagem, mas olha como faz todo sentido. Miriam estava ali, na hora certa e no lugar certo. E olha o final dessa parte da história. Capítulo 2 ainda, capítulo 2 ainda, versículo 6 e 7. Olha que final tremendo essa história. Abrindo o cesto, a filha de Faraó viu a criança, o menino estava chorando, ela teve compaixão, disse, é um filho dos hebreus. Na mesma hora, irmãos, não foi depois, foi na mesma hora. A irmã do menino entrou ali na história e perguntou, você quer que eu chame uma das hebreias para que sirva de ama para esta criança? A filha de Faraó respondeu, tá, então vai, né? E eu fiquei pensando nisso, vê se você já tinha parado para pensar nisso. Filha de Faraó, o mundo aos seus pés. Criadas quantas ela quisesse. Se a irmã de Moisés não estivesse ali, ou demorasse 1 minuto ou mais, 1 minuto, filha de Faraó teria achado aquele bebê, teria dito, é um filho dos hebreus. Talvez no mesmo minuto, alguma das suas criadas egípcias poderiam ter dado uma ideia,
Pois é, mas seu pai mandou matar. Ou outra poderia dar, eu conheço uma egípcia que pode ajudar. Poderiam ter ali várias ideias, mas não deu tempo, porque a irmã de Miriam, como um gato, entrou na hora certa e falou, eu tenho uma ideia. Antes de qualquer ideia do mundo, ela já entrou e disse, eu sei de uma mulher hebreia que pode ser a mãe pode amamentar essa criança. Olha que estratégia mais poderosa não houve, e Satanás foi zombado ali. Satanás que queria destruir as crianças, que queria destruir o Messias. Satanás sempre tentou fazer isso ao longo da história, podemos trazer um outro estudo em algum momento sobre isso. Ele agora tenta matar Moisés, não consegue, e Moisés é criado na casa de Faraó. Ou seja, é a maior vergonha que Satanás pode passar. Além de não conseguir matar, ele é criado lá dentro. Só que ele é criado lá dentro, mas a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que ele não se deixou contaminar com aqueles prazeres transitórios do pecado. Ele esteve no Egito, mas o Egito não entrou no coração de Moisés. E quando o povo do Egito reclamava que tinha saudade da cebola do Egito, Moisés nunca teve nenhum pinguinho de saudade do Egito, porque o Egito nunca entrou no coração de Moisés. Ele foi criado no coração do Egito, mas o Egito nunca entrou no coração de Moisés. O que eu quero dizer com isso é que a filha de Joquebede, Miriam, irmã de Moisés, estava na hora certa, no lugar certo, e fez o que era certo, porque ela estava supervisionando. Uma vez eu li o livro de um ministro de louvor que eu gosto muito, Fernandinho, e eu gosto muito de ler biografias, é uma das minhas literaturas prediletas, é biografias. E quando eu li esse livro, mais ali interessado inicialmente pela parte da música e tal, a parte que mais me chamou no livro, pensando no livro, já li muitos anos atrás, mas ficou gravado aqui na minha mente, foi que o Fernandinho disse que o que ele mais prezou na vida dele foi manter uma ponte, um canal de comunicação aberto com o filho dele. Eu fiquei pensando que interessante, eu abri o livro para ler sobre música e tal, e o livro falou muito sobre relacionamento de pai e filho, que uma das coisas que ele mais gastou tempo foi manter aquele canal aberto, para que quando o filho dele precisasse falar qualquer coisa, a primeira pessoa que ele pensasse fosse quem? O pai. E aquilo fez tanto sentido para mim. Eu falei, Senhor, me ajuda a estar presente, não uma semana depois, me ajuda a estar presente em loco, na hora. Na hora que os filhos precisarem, a primeira pessoa que eles têm que pensar somos nós. Não é no amiguinho da escola, que só vai vir porcaria, não é no influencer, mais porcaria ainda, não é no artista, sem comentários, eles têm que pensar na gente. Quando a dúvida vier do que fazer, o que não, pai e mãe. E isso a gente tem tentado ensinar para os nossos filhos desde já. Os melhores amigos deles são os pais. Foi isso que meu pai me ensinou, né, pai? Seu melhor amigo é seu pai e a sua mãe. Confessando para você, pai, quando eu era pequenininho não fazia muito sentido isso não, né? Hoje eu entendo perfeitamente, né? Ensino para as minhas filhas a mesma coisa, né? Porque às vezes os filhos que são pequenos veem o pai corrigindo, vendo o pai ou a mãe sendo ríspido, e aí a conta não fecha na cabeça. Como é que esse pai que me bota de castigo é meu melhor amigo? Não faz sentido isso. Alguns anos depois, talvez vai fazer todo sentido, quando eles verem que nós, pais, estamos disponíveis a dar a vida, literalmente, pelos nossos filhos, a qualquer momento. Todo pai e toda mãe, de verdade, é assim. Eu quero concluir dizendo o seguinte agora para as queridas mamães: vocês são um instrumento poderoso na mão de Deus. Hoje, a gente tentou, eu e a Ana, a gente foi tentar almoçar num lugar chique, não conseguimos não. Acabamos no shopping mesmo. Porque a gente foi em sei lá quantos restaurantes, a gente foi em 4 restaurantes, a gente não conseguia nem entrar, pela fila gigantesca que estava ali. Aí eu fiz um comentário com a Ana, eu falei, pois é, que bonito isso. Mas no Dia dos Pais não é assim, né? Quarteirão de fila, né? Eu falei, no Dia dos Pais, mano, sobra vaga, né? Tá, sei, tá explicado. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas tudo bem, mães têm que ser honradas, claro, né? Enfim, e eu fiquei pensando assim, né? Que privilégio é ser mãe. E para-se tudo, e todo mundo para, e pelo menos ali naquele dia ali, assim, a gente vê aquela confusão boa, no sentido de todo mundo parando para tentar honrar a mãe, não só... Tem gente que tenta honrar a mãe só naquele dia, a gente sabe que isso é uma verdade. Mas tem muita gente que ama a mãe, que honra a mãe todos os dias, e naquele dia especial ainda quer honrar mais.
E eu fiquei pensando, poxa, a mãe é algo tão... Será que existe algo nesse mundo mais importante do que mãe? Não sei se tem. Talvez algo mais profundo e mais importante do que mãe. Então eu queria dizer para vocês, queridas mamães, né? Vocês são a maior expressão de amor que o mundo já viu. Talvez a gente olhe para o pai e veja a expressão, talvez, da lei, da força. Mas quando olha para a mãe, expressão do amor. Não significa fraqueza, pelo contrário. Quando eu olho para minha mãe, e eu já contei isso algumas vezes, né? Minha mãe me sustentou e não foi fácil. Vendia natura, vendia doce, vendia pijama, fazia o que dava para fazer, né? Me dava as burdoadas com muita frequência, mas ela conseguiu. Me colocou nos caminhos do Senhor e ela me apresentou a Jesus. Então, o que minha mãe pôde fazer, ela fez. E fez com a excelência que ela podia fazer. E hoje eu sou fruto do penoso trabalho dela. Hoje eu fiz uma videochamada com ela, né? E enquanto eu fazia a videochamada, passava um filme na minha cabeça, né? Eu fui lembrando da infância, né? Dos dias difíceis, enfim, aquelas histórias que vocês já sabem. E eu fui lembrando de tudo que ela pôde fazer, do jeitinho dela para criar o filho. Foi um desafio, mas deu certo. Então, queridas mamães, saibam que tudo que vocês fazem pelos seus filhos, reconhecendo eles ou não, não importa, façam, continuem fazendo. Porque eu creio que nenhum filho, por mais coração duro que tenha, não vai conseguir reconhecer em algum momento todo o amor que vocês dão para os filhos. Vocês são a maior expressão de amor que nós conseguimos ver nesta geração. Vocês são um reflexo do amor de Deus pela humanidade. Quando olhamos para vocês amando os filhos, podemos ter um vislumbre do que é Deus nos amando também. Que Deus fortaleça vocês, queridas mães, para que vocês usem essas estratégias de Joquebede. Já que não dá para impedir de lançar no rio, lança no rio, mas lança protegido. E não lança no meio do rio, não, lança controlado, no meio dos juncos, na beira do rio, com alguém observando. Não é controle manipulador, é apoio, presença, segurança. E no momento certo, quando aquele bebê precisava de uma resposta certa, lá estava Miriam. Poucos minutos depois, lá estava Joquebede pegando o filho de volta e agora recebendo um salário para cuidar do filho. Satanás passando vergonha, como sempre. Além de não conseguir matar, agora Joquebede receberia um salário, seria protegida. Ai de quem tocasse naquela criança, filha da filha de Faraó. Na cabeça da filha de Faraó era a filha dele. Era o escolhido de Deus para libertar toda uma geração. Por isso, Suzane e Assis, quando a gente consagrou Nicolas, né? Eu falei, eu creio muito que Deus leva a sério essa oração, a Vera mesmo. Como eu falei aqui, eu lembro de pastor Sebastião, senhorzinho, talvez com seus 70 anos, teve a coragem de fazer o que eu nunca tive coragem até hoje, 16 anos pastor, que é pegar criança, levantar lá no alto, né? Tem uma foto minha lá, preto e branco, lá no alto, assim comigo. Eu falei, meu Deus do céu. E a minha avó conta que naquele dia, a oração do pastor foi essa: Senhor, este menino é teu, faz dele o que o Senhor quiser. E Deus levou a sério aquela oração. E quando nós fazemos juntos aqui as orações de consagração de bebê, Deus leva muito a sério. Queridas mães, obrigado por vocês existirem.